90% dos estudantes para concurso cometem esse erro. Sabe qual é? Dedicar o tempo a cada matéria de maneira errada. Sim, a maioria dos estudantes faz isso, mas hoje você vai aprender como dedicar o tempo certo para cada matéria do seu edital. Pois sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Daniel Caires, sou auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Distrito Federal e eu estou aqui para te ensinar a passar em concurso. Então vamos lá, na aula de hoje, quanto tempo estudar cada matéria? Vocês vão aprender 3 coisas basicamente. A primeira coisa é como não dividir o seu tempo, tá? Essa é a primeira coisa, você vai ver como as pessoas erram fazendo isso. 90% das pessoas erram na hora de, eu tenho X horas na semana, então cada matéria eu vou estudar assim. O segundo, você vai aprender o segredo da maior nota na menor matéria. Isso aqui te põe na frente da maioria dos seus concorrentes, tá? E por último, como dividir seu tempo da maneira correta. Então, vamos em frente. Só um aviso, antes da gente começar essa aula, lembra de se inscrever aqui no canal para você receber o aviso das aulas semanais. E se você quiser conteúdo diário, é só seguir a gente no Instagram, @só-sei-passar, que lá tem conteúdo todo dia, tá bom? Então simbora, vamos começar com o primeiro aqui, ó. Como não dividir o seu tempo. Eu vou colocar isso aqui até em vermelho para você lembrar que aqui é como não dividir. Então tudo que eu escrever aqui abaixo você não vai fazer. E a primeira coisa que você não vai fazer, você não vai estudar uma matéria por dia. Sabe aquela galera que você com certeza já viu aí? Se você está no mundo dos concursos, tem aquela galera que fala assim, hoje eu estudo português, amanhã eu estudo constitucional, quarta-feira eu estudo administrativo e assim vai, uma matéria por dia? Pois é, você não vai fazer isso. Você não vai fazer. Eu vou te dar 2 fortes razões aqui para você não fazer isso. A primeira que é o seguinte, sua memorização fica muito baixa. Então se você põe 5 horas seguidas, sei lá, 3, 4, 5 horas seguidas da mesma matéria, a sua memorização tende a colocar isso num compartimento como aquele dia de estudo. Então se você dividisse essas mesmas, sei lá, 4 horas durante a semana, 1 hora um dia, 1 hora outro dia, 1 hora... Cara, você ia estar em contato com a matéria o tempo todo. Aquilo ia ficar voltando na sua mente e ia trazer os outros conceitos que você já estudou, entendeu? Então, estudar uma matéria por dia, primeiro, não memoriza. E a segunda razão é muito cansativo. Sua atenção, seu foco, eles tendem a diminuir se você ficar no mesmo tema, no mesmo tema, no mesmo tema. Então, se você estuda 1 hora de português, aí troca para informática, você vai ver, dá uma zerada na sua atenção, dá uma zerada no seu foco. Então, trocar de matéria é uma maneira de descansar e manter sua atenção e seu foco alto. Então, você não vai estudar uma matéria por dia. Só um aviso também. Tem gente que ainda fala uma matéria por semana. Não preciso nem falar, né? 1000 vezes pior do que uma matéria por dia. Então, você vai dividir em blocos de 1 hora, mas você vai ver lá na frente como dividir, tá bom? Então, vamos lá. Você não vai dividir seu tempo pelo tamanho da matéria. O que quero dizer com o tamanho da matéria? Você abre lá o edital, aí você vê que, sei lá, constitucional tá enorme, tem muita matéria. Aí você, meu Deus, para eu fechar constitucional eu preciso de mais tempo. E aí você vai dedicar, sei lá, 20 horas, vamos supor que você está estudando 30 horas na semana. Essas 30 horas na semana você vai dedicar 5 horas para constitucional. Não faz isso, você não vai fazer isso porque constitucional tá grande. Você vai aprender aqui como é que você decide quantas horas você vai dedicar lá para constitucional. Então, e isso, inclusive, vai ser o que eu falei aqui em cima, o segredo da maior nota na menor matéria. Já vocês vão ver. Mas esse negócio de dedicar seu tempo só porque uma matéria é grande, cara, é uma armadilha tremenda, vocês vão ver. Então, você não vai dividir seu tempo pelo tamanho da matéria. Depois, você não vai dividir seu tempo pela sua dificuldade com a matéria. Suponha que você acha, sei lá, raciocínio lógico muito difícil. Então você vai dedicar 6 horas por semana das 30 que você estuda para raciocínio lógico. 10 horas, porque ele é muito mais difícil, você precisa aprender. Outra armadilha, é basicamente a mesma armadilha aqui, ó, do tamanho da matéria. Não é porque é difícil para você que você tem que ficar se matando naquela matéria ali. Você vai entender já quanto tempo você tem que dar para aquela matéria de acordo com o seu edital. Não é de acordo com a sua dificuldade. Isso aqui é outra armadilha. Às vezes você vai se matar para aprender uma matéria que é difícil pra caramba, que você vai errar do mesmo jeito e você gastou todo o seu tempo ali naquela matéria que era difícil, quando você podia estar ganhando ponto em outras matérias, beleza? Em seguida, você não vai dividir seu tempo pela sua afinidade com a matéria. Galera, isso aqui não é BBB, não tem essa de afinidade. Não é porque você gosta da matéria que você vai passar mais tempo estudando ela, não é porque você odeia a matéria que você vai passar menos tempo estudando ela. A armadilha, de novo, não é assim que faz. Você não divide seu tempo com base na sua afinidade com ela, tá bom? E por último, você não vai
dividir o seu tempo da sua cabeça ou igualmente. O que eu quero dizer com isso? Você não vai escolher, vou estudar português 3 vezes na semana, vou estudar raciocínio lógico 1 vez na semana. Você tem que ter um parâmetro para fazer isso. Você tem que ter um critério objetivo para decidir quantas horas você vai estudar. E você também não vai dividir igualmente. Então, por exemplo, eu tenho 30 horas, eu tenho 10 matérias, eu vou dar 3 horas para cada uma por semana. Não, outra armadilha, também não é assim. Então, quero que vocês olhem bem isso aqui, se precisar dar um pause, tira um print aqui. Você não vai fazer assim, beleza? Agora a gente vai passar para o segundo tópico, que é o segredo da maior nota na menor matéria. Cara, isso é uma sacada. Eu acho que é um erro que as bancas cometem. Agora, os concurseiros seguem esse erro sem nem perceber que estão seguindo esse erro. Isso é um vacilo das bancas, que você vai entender já já como é que funciona então esse segredo da menor matéria. Vamos lá, eu vou te dar um exemplo prático, que era do meu concurso. Você tinha lá, por exemplo, direito constitucional, que sempre tem uma matéria enorme, muito grande mesmo, era muita matéria. E você tinha também, no meu, processo, isso vai acontecer em todos os concursos, a maioria dos concursos tem isso. Você tinha também processo civil. Processo civil era uma matériazinha bem pequenininha. Então, quando eu pegava os PDFs lá, constitucional tinha mais ou menos 12 aulas. Processo civil tinha 5, 6, era metade mais ou menos, um pouquinho menos da metade. Só que qual é a pegadinha? Os dois valiam o mesmo. Os dois valiam acho que 10 pontos. Agora pensa comigo, o seu objetivo é fazer mais pontos na prova, é isso que é a prova, certo? Não quer dizer, não é você saber mais de constitucional, é quem acerta mais questão. Show de bola. Então você tem lá, vamos dizer que você tem 10 aulas para aprender constitucional, 10 aulas de PDF, toda aquela matéria. E processo civil, você tem só 5. Teoricamente, você tem o dobro para aprender aqui em constitucional. E aí, se você dedicar o dobro do tempo para constitucional, você vai ficar lá, vamos dizer que você estude 10 horas por semana, e aí você está tentando ficar bom nas 10 aulas de PDF. E aí, processo civil, você só faz 5, né? Você está dividindo errado, então você vai fazer só 5 horas por semana, ao invés dos 10 de constitucional. Beleza, você vai terminar as duas matérias juntas? Vai, porque são 10 aulas para um, 5 para outro. Você dedicou 10 horas para um, 5 horas para outro. Então você vai andar mais ou menos junto àquela matéria. Só que olha o vacilo, elas não valem a mesma quantidade de pontos. Então quem vai determinar o tempo que você tem que dar para aquela matéria é quanto ela vale na sua prova. Então, como elas valem a mesma coisa, você tem que dedicar o mesmo tempo. Então, essas aulas de processo civil, que são só 5 aulas, que é uma matéria mais enxuta, cara, você vai ficar muito mestre. A tendência é que processo civil você gabarite a prova. Por quê? Você vai terminar aquelas 5 aulas, aí vai refazer, aí vai procurar novo material, enquanto o constitucional não acaba, que vale a mesma quantidade de pontos, o constitucional vale a mesma quantidade de pontos de processo civil, mas a matéria é muito maior. Então a chance de cair uma questão que você não dominou é muito maior em constitucional do que em processo civil. Então se você ficar dando mais tempo para constitucional, olha só, você está pegando seu tempo, está dando mais tempo para uma matéria que a chance de você acertar é menor. Olha como isso é incoerente. É melhor você pegar esse mesmo tempo e gabaritar processo civil, você garante os 10 pontos de processo civil, entendeu? Vai ter um pequeno ajuste aqui mais para frente, mas o segredo da maior nota na menor matéria é esse. As melhores matérias para você estudar, as matérias que vão te diferenciar da concorrência são aquelas que valem muito ponto, mas que tem pouco conteúdo. Então fica muito fácil você tirar uma nota muito alta, que vai ser a mesma, né? Constitucional vale 10, processo civil vale 10, com o mesmo tempo de estudo. Então, se você, o mesmo tempo que você dedicar para processo civil, o mesmo tempo que você dedicar para constitucional, as chances são que em processo civil você tire uma nota muito mais alta, certo? Então, esse é o segredo da maior nota na menor matéria. Anota aí, tá? Porque isso quase ninguém sabe, beleza? Ó, e se você tá gostando dessa aula, faz um favor para mim, para aí um segundinho, deixa seu like, ajuda bastante a gente aqui no canal, da mesma maneira que eu tô te ajudando, beleza? Então vamos nessa! Terceiro e último tópico dessa aula, como dedicar seu tempo da maneira correta. Tá? Aqui a gente usa o princípio do edital ditador. É ele que manda. Não interessa se você gosta da matéria, se você não gosta, se você sabe, se você não sabe. É o edital que manda. Já anota aí, ó. Vamos dizer que você tem 5 matérias básicas e 5 específicas. Todas elas valem 1 ponto. Dentro das 5 básicas, você vai ter 20 itens para uma matéria e 10 para as demais. Então, suponha que, sei lá, português tem 20, o resto tem 10. Então, o total que você vai ter aqui são 20 da primeira mais 40 das 4 matérias anteriores, certo? Então, você vai ter aqui 60 itens. E aqui na específica, supõe que cada item vai valer 2 pontos, certo? Ela tem peso 2. Todas são iguais e você vai ter 10 itens. Então aqui você vai ter, na verdade, 100 pontos disputados. Deixa que você vai ter também 60 itens, mas eles vão valer 60 pontos. Quanto é que vale essa prova no total? 160 pontos.
Cada matéria específica aqui não são 10 itens? São. Ela não vale 2 pontos? Vale. Então, cada matéria vale 20 pontos, beleza? Cada específica vale 20 pontos. Então, se você pegar aqui 20 dividido por 160, isso é 12,5% do seu tempo. Já nessas aqui, as que falem 10 itens, 10 dividido por 160, dá 6%. Então, tá aqui, ó. Uma específica vale 12,5 dos seus pontos, uma básica vale 6, e português que tem 20 itens, né? Aqui, ó, 20 itens vai valer 12 também, porque são 2 de 6. Então, o que você vai fazer? Você não fez essa divisão do quanto vale cada matéria? Então, cada matéria específica é 12,5% da sua nota. Básica, 6%. Português, são 12%. O que você vai fazer? Você vai pegar seu tempo, suponha que você tem 30 horas por semana para estudar. E aí você vai dividir cada matéria de acordo com isso aqui. Você não tem 30 horas? Então, cada matéria específica, você vai pegar aqui, ó, 0,12, que é 12,5%, vezes suas 30 horas. Então, você vai ter que estudar 3,75 horas. Então, cada específica aqui, ó, você tem que estudar 3,75 horas por semana. Eu não falo sempre para dividir em blocos de 1 hora. Então, por exemplo, suponha que contabilidade seja uma específica. Dão praticamente 4, tá vendo? Você tem que arredondar para cima aqui. Então, 4 horas. Então, você vai estudar 1 hora de contabilidade segunda, terça, quinta e sexta. Pronto, 4 horas. Aí, ó, vamos lá, 6% de 30. Isso aqui equivale a 2 horas. Cada matéria básica, você vai dedicar 2 horas. Então, suponha que administrativo seja uma de 2 horas. Então, você vai estudar administrativo 2 horas na semana. Então, você vai ver administrativo toda terça e quinta, por exemplo, entendeu? E aí, o que você vai fazer de ajuste aqui, que eu vou falar rapidamente, mas isso daria tranquilamente uma nova aula, tá? Porque é muita coisa. Mas primeiro, vamos fazer o seguinte, antes do ajuste, você entendeu que você tem que pegar e fazer isso para cada matéria? Administrativo, contabilidade, português, constitucional. Você tem que ver quanto vale aquela matéria, a nota daquela matéria, quanto ela vale em relação à prova toda, que é isso aqui que a gente fez, ó, cada específica vale 2,5, e pegar essa porcentagem e fazer a mesma porcentagem sobre o total de horas que você estuda na semana. Aí assim você monta a sua grade. Então, aí nesse caso aqui, as específicas vão tomar 4 horas por semana, as básicas 2 horas por semana e português 4 horas por semana também, tá? Quando você for arredondar, você pode fazer coisas como, por exemplo, uma matéria difícil, uma matéria que você já está craque, você tira 1 hora e entrega para uma matéria que você ainda está aprendendo. Uma matéria que você acha muito difícil, você acrescenta 1 hora nessa matéria que você acha muito difícil e tira 1 hora da matéria que você acha muito fácil. Mas só isso, não tira mais que 1 hora, senão fica muito desbalanceado. E aí você vai perder, ó, isso aqui, o segredo da maior nota na menor matéria. Imagina, se você não faz essa divisão, você fica estudando aleatoriamente. Às vezes você está gastando, sei lá, 30% do seu tempo de estudo para uma matéria que só vai te dar 5% de pontos. Olha aqui, cada básica só te dá 6% de pontos. A sua estratégia de estudo pode ser ótima, né? Você pode estar aprendendo muito sobre as matérias, mas você está aprendendo na proporção errada. Então, se você tiver, por mais que você seja um mestre de administrativo aqui, por exemplo, se você estiver estudando 12% do seu tempo, você vai gabaritar administrativo? Vai. Só que ele só vai te dar 6% da nota. É muito pouco. Esse tempo que você estudou extra de administrativo podia estar te ajudando a estudar contabilidade. Que você, gabaritando contabilidade, olha aqui, você tira o dobro do que você tiraria em administrativo, entendeu? É aí que está o pulo do gato. É assim que se divide. E é por isso que eu falo, o edital é o nosso ditador. É ele que manda. Ele aqui, ó, que vai dizer quanto tempo você estuda em cada matéria. Se isso aqui ficou... Tem gente que não é bom com conta, tá? Volta um pouquinho, para a aula se precisar, entende isso aqui e aplica. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou ir lá no Instagram, no direct, que eu respondo se você teve alguma dúvida em relação a essa divisão. Beleza? Mas era isso. Essa era a aula de hoje. Eu ensinei para vocês quanto tempo estudar de cada matéria. Não esqueçam do que eu ensinei. Apliquem o que eu ensinei. Se precisar, volte à aula. E se precisar de mais apoio, entra no soseipassar.com.br, que lá a gente tem os cursos que apoiam vocês a aprender a estudar para concurso. Tá bom? Então é isso, a gente se vê na próxima aula. Forte abraço, até mais!